A paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor esteja no teu e no meu coração. Eu compartilho com você nessa oportunidade um estudo do livro do profeta Abacuque. Livro que foi escrito por volta do século V a.C. e que hoje, mais de 2000 anos depois da primeira vinda de Cristo a esta terra, continua falando aos nossos corações. Nós estudamos esse livro nas duas últimas aulas da escola dominical na igreja metodista em Santana de Parnaíba. E até comentei, que eu também já fui Abacuque. Quando eu nasci lá no interior de Minas, em Manhuaçu, 1974, minha mãe me colocou o nome de Saul. Depois ela falou assim, Saul não, eles vão chamar de Saul na escola e tal. Melhor mudar para o profeta que eu mais gosto. E minha mãe gostava do Abacuque, colocou o livro do profeta, o meu nome, de Abacuque. E depois mudou para Emanuel, Deus conosco. E em 1978, quando eu já tinha 4 anos, meu avô sai para registrar o Emanuel e muda para Adão, que era o nome do meu pai. Adão de Abreu Gomes Júnior, então meu nome. Na primeira aula sobre Abacuque, nós estudamos com a Bíblia fechada, falando de algumas circunstâncias da época de Abacuque. Circunstâncias políticas, econômicas, sociais, dificuldade, um povo estrangeiro oprimindo o povo de Deus. E aí quando a gente tem alguém no trabalho da gente, alguém na família ou na vizinhança, fazendo maldade com a gente fala, que pessoa má. Era isso que acontecia com o povo de Deus nos tempos de Abacuque. E quem vai te perseguir realmente não vai ser gente boazinha, vai ser gente do mal. E Abacuque, que era muito amigo de Deus, falava diretamente com Deus, estava indignado. E aí as pessoas na aula comentaram, não, mas indignado com quem? Com o pecado, com as pessoas, indignado com o rei? Não, Abacuque estava indignado com Deus. Mas como assim, Adão? Se ele era amigo de Deus, estava indignado com Deus? A gente às vezes fica nervoso com o amigo da gente, Não concorda com a atitude que ele toma. Então Abacuque estava nervoso porque ele achou que Deus estava sendo injusto. Deus estava ali, não ouve o que eu falo, eu estou clamando e ele não ouve. Deus não se manifesta, não age. Está vendo tudo isso, não faz nada? Pois é. E no início, na aula passada, agora a gente já abriu a Bíblia, Abriu a Bíblia e dividimos em grupos para cada um ler um capítulo. No início do capítulo 1, Abacuque pergunta, até quando, Senhor? Até quando nós vamos esperar? Quando que o Senhor vai agir? E quantas vezes a gente pergunta até quando, Até quando eu vou esperar para ver a seleção brasileira ser campeã na Copa do Mundo de novo? Eu nasci em 74, o Brasil foi campeão o Tetra em 94, eu tive que esperar 20 anos. Até quando nós vamos esperar para ver o Brasil jogar bem de novo? Até quando nós vamos esperar o lanche, no rolê aí do Culto Luz, o lanche chegar na nossa mesa? Até quando nós vamos esperar a nossa igreja ser restaurada? Até quando a gente vai ligar a televisão e ver tanta violência, tanta maldade, tanto sangue, feminicídios, sequestros, assassinatos, caos social, confusão, histeria política, com os extremos? Até quando, Senhor? Até quando nós vamos ter que esperar a volta de Cristo? Até quando? E no capítulo 2, o Senhor responde a Abacuque. Interessante que no versículo 3, ele diz o seguinte, a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado. Agora, mas se apressa para o fim, não falhará. Não vai tardar. Mas se tardar, você espera, porque não tardará. Virá e não tardará. Ele fala 2 vezes não tardará, Não tardará. Porque para Deus não tarda, está no tempo de Deus. Mas se você achar que está demorando, se na sua concepção humana, se na nossa concepção humana a gente achar que está demorando, espera. Só espera. E aí nós fizemos um paralelo com Saul. O rei Saul não esperou. Foi movido pelas circunstâncias e não esperou. E eu até chorei nesse momento da aula, porque realmente isso mexe comigo, porque Saul poderia ter sido confirmado para sempre como rei. O trono dele ia ser confirmado para sempre. Mas ele olhou para as circunstâncias, ele não esperou. E o que aconteceu? Ele foi rejeitado por Deus. Que coisa terrível, Ainda bem que a minha mãe tirou o Saul lá, rejeitado por Deus. Olha, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Às vezes a gente se apressa em fugir. Fugir da igreja, fugir do trabalho, fugir da família, fugir do relacionamento. A gente sai correndo diante das circunstâncias
e a gente acaba sendo rejeitado para sempre. Saul foi rejeitado e Deus escolheu para o lugar dele alguém que era melhor que ele, que era Davi. Então Deus falou no capítulo 2, Deus falou com Abacuque assim, olha, é por tempo determinado, espera. Mas ele falou assim, olha, escreve a visão em letras grandes. Nós estamos dando uma dinâmica, né? Eu peguei aqui e escrevi, Jesus está voltando, mas eu escrevi bem pequenininho, o pessoal não conseguia ver de longe. Jesus está voltando, é a nossa mensagem hoje, né? E aí depois eu escrevi grandão, né? Porque pediu o Barnabé para correr lá atrás do templo e até quem passa de longe correndo tem que enxergar. Então as pessoas que passam correndo pela nossa vida na estação de trem, no posto de saúde, no hospital, na escola, no terminal rodoviário, na rua, na feira, seja onde for, pessoa que nunca mais vai me ver, nunca mais vai ver a gente, ela tem que enxergar em letras grandes na vida da gente que Cristo vai voltar. O problema é que a gente fala que Cristo vai voltar, a gente prega que Cristo vai voltar e a gente age como se ele não estivesse voltando. Então nós precisamos falar com as nossas palavras, mas falar principalmente com a nossa vida, viver de acordo com como quem está esperando a volta de Cristo. E as pessoas que passarem pela gente, seja uma vez, em qualquer lugar, vão poder enxergar as letras grandes escritas, Jesus está voltando. E aí no capítulo 3, né, Abacuque canta uma poesia, né, ele fala, voltando um pouquinho só no capítulo 2, no início do capítulo 2 é interessante que Abacuque está na posição para receber a resposta de Deus. E muitas das vezes a gente não está na posição. A gente dobra o joelho, ora, levanta e vai assistir a novela, o reality, o programa de auditório, o jogo de futebol, sei lá o que, vai fazer fofoca, vai conversar, mas não se coloca na posição de ouvir a palavra do Senhor, a resposta do Senhor. Abacuque teve uma resposta. Por quê? Porque ele se colocou na posição de ouvir a resposta. E aí no capítulo 3, então, a poesia, né? Ele fala, aviva, Senhor, a tua obra. O que é avivar? É dar vida. Quem precisa de vida? Quem está morto. Aviva, Senhor. Está morto, a coisa está parada, está muito... Aviva a tua obra, Senhor. E aí ele termina, né, com o cântico que nós perguntamos na primeira aula, o pessoal não soube responder. Tem vários cânticos, mas... Inclusive, quarta-feira, na reunião de oração, né, na Colunas da Verdade, nós cantamos um cântico, né? Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Não olhe as circunstâncias, olhe o teu amor. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto. Mas esse aqui, né, que inclusive a Rosirene, a Júlia e a Roseli mandaram para mim, né, o nome dele, a letra dele, a Roseli mandou inclusive esse vídeo, dizendo, né, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não floresça, né, a vida não floresça, eu me alegrarei no Senhor. É com alegria que nós vamos marchar em frente, confiando sempre na palavra do Senhor. Que o Espírito Santo complete esta palavra no meu e no teu coração. E que Deus seja sempre louvado em nossas vidas. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se não tiver o produto se o produto da oliveira mentir, né? Se a vida não der o fruto, o que é isso? É caristia, é fome. Nós conversamos sobre isso, né? Produto escasso, caristia. Produto em falta, fome. Mas eu continuarei me alegrando, né? Na presença do Senhor, meu Rei e meu Salvador. Amém?